Fala, meu povo, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje bora dar continuidade aqui a esta coleção que, na minha opinião, é uma das maiores e melhores coleções que nós temos na atualidade, até o momento, na verdade, desde sua origem até o momento, para mim é a melhor das Tartarugas Ninjas. Estou falando, é claro, aqui da IDW Collection, mais especificamente o volume 5, que aqui muito bem representado pela April O'Neil, que apesar de não ser nenhuma guerreira, não ser ninja, não ser tartaruga, ela a capa ainda mantém os padrões. Isso é uma capa muito clean, o nome pegando uma parte pequena aqui que não atrapalhe, né? Todo a força aqui do personagem representado, e mesmo não sendo guerreira também mantém aqui a padronização da lombada e que imita ali um cabo de katana, né? As cores muito atreladas a ela, né? Um amarelo um pouco mais não tão forte assim, mas muito vivo também, que remete ali muito às roupas usadas pela personagem nas histórias. Então, bora conversar aqui sobre este volume. E aqui nós temos um compilado de 368 páginas que foram distribuídas ali em 15 capítulos. Esses 15 capítulos, como já é de costume, nós temos aqui apenas 7. Metade ali mais ou menos. Essas 7 que tem ali o seu desenrolar mais direto aqui na história. Os outros 8 são tie-ins, vamos dizer assim, em que 4 eles viajam no tempo. Cada história, são os 4 primeiros inclusive, né? Cada história é uma época diferente. São histórias até que envolvem a Rennet. É um personagem inclusive que apareceu na primeira, no segundo anual, se eu não me engano foi no volume anterior, volume 4, acho que é isso mesmo, no volume 4, e eu nem dei muita ênfase naquele momento, e agora ela retornou. Isso é uma proposta que são histórias que eu ainda não entendi muito bem o significado delas. Mas como já é algo que apareceu de novo, a mesma personagem ali, e ela meio que levando as tartarugas a momentos específicos ali da história, pode ser que tenha algo escondido aí no meio que vai ser mais desenvolvido no futuro, né? Que eu ainda não consegui identificar. Dessas 4 histórias, tem uma, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma que é no período dos dinossauros, que é a primeira. A outra é no Japão feudal, que essa é interessante porque é no momento em que o Orokusaki, o Destruidor, tá ali meio no comando do clã do pé. E nós temos também o Hamato Yoshi, que é o Mestre Splinter, que é o pai deles ali. E tem um desenrolar que deixa entender que todo acontecimento ali atrás do Hamato Yoshi pode ter sido por conta das tartarugas. Criaria um paradoxo dessa forma. Mas eles deixaram mais ou menos subentendido. Não desenvolveram muito bem essa história, não. A terceira, eles estão em um navio pirata. E a quarta, confesso que logo de cara aqui eu nem lembro muito bem, que já tem um tempinho que eu li. Mas, sim, eles vão um pouco mais no futuro, em que os mutantes dominaram. Então, são pontos chaves ali da história que, à primeira vista, são histórias aleatórias. Mas eu acredito que tenha algo ali por trás disso tudo. Algo que vai fazer mais sentido um pouco mais para frente. São as 4 primeiras histórias que são fora da cronologia da história direta ali que a gente tem acompanhado. As outras 4 que também dão uma pequena escapulida são até um pouco mais interessante, principalmente se vocês forem fãs dos Ghostbusters, dos Caça-Fantasma, porque é um crossover entre eles. Lembra quando eu já fiz aqui até um vídeo de 2 HQs de um crossover das tartarugas com os Power Rangers? Mais ou menos naquela pegada.
Só que aqui é com os Ghostbusters. E é muito legal. É num, eles, isso acontece justamente no momento em que eles estão testando ali as tartarugas, o Donnie, né, principalmente, estão testando o dispositivo de teletransporte, que é para tentar combater o Krang e tudo mais, né, em outra dimensão. Não é nem em outra dimensão, na verdade, mas seria um equipamento de teletransporte mesmo. Mas por uma falha ali técnica, coisa besta ali que aconteceu, eles são teletransportados para outra dimensão, que é a dimensão ali dos caça-fantasmas. Então a gente tem um desenrolado de uma história bem legalzinha, bem legal. Os personagens lá, porra, muito massa. Inclusive com um vilão, até notei o nome aqui, o vilão chama Chi-Yu, um nome meio chinês, né? Mas esse vilão, a gente tem uma breve introdução dele ali. E ele é irmão, não sei dizer se é irmão de sangue, mas é irmão ali, é considerado irmão da Kitsune, que também é irmã ali do King Rat, do Rei dos Ratos. Então são seres ali imortais que estão na Terra há muito tempo. E por conta de uma desavença ali que teve entre o Chiyu e a Kitsune, justamente enquanto a Kitsune barganhava ali com o Krang lá na época do Japão feudal, né, quando ela ajudava ali o Destruidor, ela prendeu o Chiyu no portal e ele ficou preso na dimensão por todos esses anos. E justamente essa ação das tartarugas libertou ele, mas libertou lá quando eles chegaram na dimensão dos Ghostbusters. E aí ele era pegado na fantasma e tudo, se envolveram e porra, foi da hora pra caralho. Então assim, esses são esses 8 capítulos que não, que são ligeiramente deslocados da história principal. E aí você até pensa, né? Porra, mas dos 15, 8 são deslocados da história, né? Então nem é um volume tão impactante assim, tão legal. Aí é que você se engana, inclusive eu também. Que a primeira coisa que eu faço é ver aqui o índice, né? Ver os capítulos. Porque, véi, a história aqui ela vai desenrolando de uma forma e termina de um jeito que assim você fica incrédulo de como acabou. Incrédulo, assim, porra, é absurdo. Você não sabe se realmente ali os roteiristas vão ter tanta coragem de fazer isso. Ou assim, você não sabe. Eu, inclusive, já tenho o volume 6 ali, ainda não comecei a ler. Porque enquanto ele chegava, eu tava lendo uma outra, tava lendo Hellblazer. Aí fica aqui o spoiler de um dos próximos vídeos. Então, na data aqui da gravação, eu ainda não comecei a ler, então não sei como vai ser o futuro ali, o futuro imediato. Mas os acontecimentos desse volume 5 me surpreendeu absurdamente. Porque assim, nós podemos dividir a história principal em duas vertentes aqui nesse volume. Uma é a luta contra o Destruidor, a outra é a luta contra o Krang. E essas duas vertentes, essas duas ideias eram muito inflexíveis pelo Mestre Splinter, que a prioridade máxima era o Destruidor, uma vingança muito pessoal, parecia, né? E o Tecnodromo ali, muito capitaneado pelo Donatello, que não entendia a urgência do Destruidor, que é justamente mais uma vingança do que qualquer outra coisa, contra uma ameaça que, porra, tá ali prometendo destruir todo mundo. Para ele é lógico, né? O Donatello é aquele personagem lógico, prático nesse sentido. Então você vê ali muito embate dentro da família mesmo das tartarugas do Donatello, assim, principalmente porque as outras tartarugas, o Leonardo, o Rafael e o Michelangelo estavam seguindo muito ali o Mestre Splinter. O Mestre Splinter estava muito mais ativo, sabe? E muito mais empenhado em acabar com o Destruidor. Ele não desmereceu o Dom, falando assim, ó, você tá errado, nem nada assim. Mas ele tinha até um certo raciocínio, porque ninguém sabia ao certo quando o Krang conseguiria, que iria agir, né? Começaria a agir. Enquanto que o Destruidor seria algo imediato.
Então a ideia dele era: vamos concentrar nossas forças aqui, a gente já derrota ele, que aí depois nós todos direcionamos nossas forças ao Krang. Só que o Donatello tinha ali a crença e até alguns contatos que, porra, poderia ser a qualquer momento. Poderia enrolar aí alguns meses, quem sabe anos, poderia, mas poderia ser amanhã, hoje. Então, esse medo, essa tensão fazia com que o Donatello considerasse isso a prioridade máxima, que também faz sentido, né? E nessa cisão da família, a gente vê ali alguns aliados ligeiramente, a gente vê alguns aliados um tanto quanto curiosos, porque enquanto o Mestre Splinter, junto com os outros três, vão atrás ali do velho Rob, né, do gatão caolho, uma parceria já construída desde quando eles foram em busca do Leonardo, né? Mas agora o Hobbit está muito empenhado na. Não vou nem dizer na destruição dos humanos, mas na supremacia dos mutantes, né? Ele está até criando outros mutantes, criou outros três. E o Slasher, que era simplesmente um tanque bobão, agora tá inteligente, tudo, tá racional, personagem massa até. Então eles têm isso como aliado e tem como foco ele entrar e destruir o clã do pé. O Donatello vai atrás de ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Destruidor. Porque o pensamento do Donatello é: para parar o Krang, a gente precisa de um exército. E nem mesmo se as tartarugas estivessem juntas, eles não teriam um exército. O exército maior que ele conhecia e que poderia fazer frente ao Krang era o clã do pé. E ele vai, obviamente, não em pessoa, em tartaruga, vamos dizer assim, mas ele manda o robozinho, Porra, qual que é o nome do robô? Que foi construído lá pelo Harold. Esqueci. O Metalhead. Isso, Metalhead. Ele manda o Metalhead lá, ele controlando, né? Pra pedir ajuda ao Destruidor. E você fica assim, velho. Independentemente de quem tá certo e quem tá errado, que traição do caralho. Ele tá pedindo ajuda ao Destruidor. Por mais que tem aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas, porra, enquanto o pai dele, junto com o Timão, tá tentando destruir, ele tá tentando pedir ajuda. Você vê um trem ali, uma bagunça nessa hora que você, porra, fudeu. E assim, com todo o desenrolar, nós finalmente chegamos ali mais ao final, no momento em que o Krang de fato iria agir. E o Donatello consegue convencer ali o Destruidor a ajudá-los. E ali a gente tem uma descoberta, né? Nos é revelado algo muito interessante. Que todo esse plano ali de conter ali o Destruidor em determinado momento, no momento em que o Donatello estava recrutando ele, estava pedindo ajuda, fez parte do Leonardo. O Leonardo criou esse plano de uma forma que fazia muito sentido também, com todas as peças encaixadas. Que a lógica, o pensamento dele foi o seguinte: se o Donatello consegue convocar eles, né, vamos dizer assim, pedir ajuda, e leva ali todo, não, se não todo o exército, mas a maioria do exército, incluindo o Destruidor, para enfrentar o Krang. O Krang e o Destruidor iriam se entrar em combate. E quem sabe até um derrotasse o outro, ou até os dois iriam perecer. Enquanto os dois duelavam, o Mestre Splinter com o velho Rob iriam até a sede ali do clã do pé e destruiriam quem tivesse ficado ali para tomar conta. No caso era Kirai. Mas eles estariam muito mais enfraquecidos porque todo o exército estaria lutando lá contra o Krang. E enquanto também está rolando essas duas lutas, as três tartarugas, Leonardo, Rafael e Michelangelo, iriam impedir o Tecnodromo. Então, assim, tudo daria certo. O clã do pé, se não fosse destruído por completo, estaria extremamente enfraquecido, com o Destruidor possivelmente morto. O Krang também, se não for destruído, estaria extremamente debilitado. E o Tecnodromo inativo. Um plano perfeito.
tudo se encaixando fenomenal. Mas esse Splinter até fica de cara assim quando ele vê todo o empenho ali dos seus filhos nisso e ele tinha ficado de fora, mas todos eles explicam, falam, ó, a gente deixou você de fora porque você estava obcecado com isso, essa destruição, essa vingança contra o clã do pé. E a gente achou que isso poderia atrapalhar. O que você poderia, sem querer, né, lógico, atrapalhar a gente. E aí ele percebe o tão cego que de fato ele estava. Mas tem um porém nisso tudo. Porque apesar de tudo isso ter acontecido, da forma como de fato ali o Leonardo junto com seus irmãos pensaram, inclusive a Lopex e a Angel entraram no meio lá para ajudar o Splinter no momento que o velho Rob deixou ele para trás. Então você vê ali até de fato a família, as duas se incorporando à família das tartarugas, né? Apesar de tudo isso ter fluído muito bem, antes de ir lutar contra o Krang, o Destruidor também não é besta. E ele deixou dois soldados ali encarregados de segurar o Donatello por qualquer imprevisto. E quando ele viu esse embate, que ele foi traído, ele manda esses soldados matarem o Donatello. E esses soldados são ninguém mais, ninguém menos que o Bebop e o Rocksteady. Pô, aí vocês pensam, cara, eles são burros. Sim, são burros. Mas são dois tanques enormes. A ponto de que no miolo aqui da história derrubaram um prédio em cima deles. E eles saíram ilesos. E assim, eles massacram o Donatello. Massacram. A ponto de que a história termina justamente o Leonardo, o Rafael e o Michelangelo voltando ali pro laboratório do Harold, que é onde ele tava. Pensando, porra, deu tudo certo, né? Krang lá derrotado, o Destruidor também, vocês destruíram lá o clã do pé, a gente acabou com o Technodrome, tudo certo. E aí você vê lá, aparece a Angel chorando, a Lopex chorando e o Mestre Splinter segurando ali o Donatello nos braços, ele todo ensanguentado, todo quebrado. Ele falando, ah, meu filho e tal. Aí, você, aí a hora que você pensa, velho, não é possível. Não é possível. Eu não acredito que isso aconteça. E acaba aí. A história acaba aí. É lógico, a expectativa é o Donatello sobreviver. Vai passar por uns perrengues aí, mas deve sobreviver. Mas também, não sei. E se ele morrer mesmo? Se, cara, de verdade, foi algo assim, foi muito chocante, foi muito impactante. A cena deles aqui, todo mundo olhando o Donatello, bem, praticamente morto. Se não tiver, né? Como eu falei, eu ainda não li, eu não sei. Mas foi, assim, algo que você não esperava. Você não esperava. Você, porra, o, não começava a luta, né, entre o Donatello contra o Bebop e o Rocksteady. Você pensa, o Donatello é mais fraco, mas ele é muito inteligente, ele vai conseguir se safar e tudo. Vai apanhar um pouco, mas vai se safar. Não se safou. Não se safou. Ele foi pego de porrada e violenta, cara. Se, véi, não é possível isso. Você fica incrédulo. Eu pelo menos fiquei, né? E assim, a gente também tem justamente com o fim da luta lá entre o clã do pé e o exército do Krang, o, o Technodrome chegou a começar a agir. A função do Technodrome seria terraformar a Terra, que é deixar ali ela habitável pros Ultraminions, Ultron, acho que é Ultraminions, enfim, a raça do Krang. Que aí, só que as tartarugas param antes, né? E só aquela região da ilha ali, o Burnham Island, que ela ficou terraformada. E o Destruidor ia morrer. Até que quem salva ele? O Barak Stockman. Então a gente tem ali um possível aliado muito forte pro Destruidor. Porque ele estava indo muito nessa linha dos mutantes, né? E agora a gente tem ali ao lado dele o cara que sabe tudo sobre esse soro dos mutantes. Afinal de contas, direto ou indiretamente, mas muito diretamente, né? Foi o Stockman que criou as tartarugas. Então, quem vai ser uma pedra no sapato ainda maior ali
por parte das tartarugas, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui sua curtida. Comente o que você achou da HQ, do vídeo. Quais são as expectativas para o volume 6. Nós já temos aqui o volume 6, 7 e 8. Preciso comprar o restante, mas tem que ser um trem um pouco mais escalonado. Compartilhe com seus amigos, principalmente os fãs de Tartarugas Ninjas. E se inscreva no canal, caso você seja novo aqui. E se é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Beleza? Então, até mais. Tchau, tchau. Beleza? Valeu, até mais.